Hello, I am Gesiel. I'm your teacher. Se você não entendeu nada do que eu disse até agora, você está no curso certo. Se você acha que entendeu, você está no curso certo também. Esse curso foi preparado para real beginners, como a gente chama o pessoal que realmente é iniciante, nunca teve contato com língua inglesa, o que é muito difícil acontecer, ou para false beginners, aquela galera que tem contato, já ouviu alguma coisa, entende um pedacinho de uma coisa falada muito simples, mas ainda tem uma dificuldade. Então, é para vocês esse curso. Quando a gente lida com real beginners ou false beginners, a gente precisa ter uma abordagem um pouquinho mais simples, com bastante apoio, às vezes usando até a língua nativa. E a gente vai usar um bocadinho agora no início, até a gente perceber que está mais confortável, mais à vontade de avançar no conteúdo, usando cada vez mais só o inglês. Mas no início, sim, nesse curso de beginners, a gente vai quebrar o galho e vai usar o português como eu estou usando agora para essa abordagem inicial ser bem mais suave, bem mais tranquila de seguir, tá bom? E vamos começar bem suave aqui com uma atividade bem parecida com o que acabou de acontecer. O vídeo começou, eu cumprimentei vocês, disse quem eu era. Então, um cumprimento mais simples e mais básico do inglês. Hi, hello, ok? Por exemplo, Hi, I'm Molly. A Molly está se apresentando, está dizendo que ela é a Molly. Hi, I'm Harry. O Harry chegou e se apresentou. Cumprimentou, né? E se apresentou. Hi é o cumprimento. I'm Harry. Ele está dizendo que ele é o Harry. Hello. Outro jeito de dizer oi. Ou olá. Hello. I'm Ann Potter. Cumprimento simples e apresentação. Hello. I'm Rob Jones. Cumprimento simples e apresentação. Então, o que todo mundo usou? Hi ou hello. O que eles usaram para dizer quem era quem? I'm. Ou poderia ser I am. Mas depois a gente entra nesse detalhe de quando vai ter aquele apóstrofo e quando a gente vai usar separado, tá bom? Agora vamos para um áudio com esse pessoal falando com a gente, beleza? Vou dar o play aqui. 1.1 Hi, I'm Molly. Hi, I'm Molly. Hi, I'm Harry. Hi, I'm Harry. Hello, I'm Ann Potter. Hello, I'm Ann Potter. Hello. I'm Rob Jones. Hello. I'm Rob Jones. E você? Who are you? Now, say who you are. Sua vez, então, de dizer quem você é. Monta a frase aí. Se quiser dar uma pausa, pega papel, pega caneta, anota num cantinho, copia lá. Hello, I'm, e naquele espaço em branco, coloca seu nome. Hello, I'm Zé. Hello, Zé. Hello, I'm John. Hello, I'm Maria. And so on. Ok? Agora a gente vai avançar um pouquinho mais, já que a gente conseguiu ouvir a galera dizendo ali hi, hello. Agora a gente vai avançar um pouco mais, vendo um diálogo um pouco mais elaborado, tá legal? Então vamos lá. Toda vez que você for fazer um exercício que tenha leitura envolvida, que você precisa interpretar, aprender uma coisa nova, vamos procurar observar todo o contexto, porque por vezes uma imagem vai te ajudar a cair uma ficha, o jeito que a informação está organizada também vai ajudar, tudo vai servir de auxílio para você atingir seu objetivo final, que é o aprendizado da língua inglesa. Então, assim como a vida real, onde tudo só tem sentido em contexto, aqui na aprendizagem não vai ser diferente. A gente vai sempre observar contexto. Então, deixa eu olhar primeiro essas imagens aqui com vocês antes da gente entrar no texto. Primeiro,
O exercício começa ali com 1.2, tem um ovoide ali em volta que é cinzento. Falando de material didático, isso quer dizer que existe um áudio para esse exercício. Então já fica atento a esse ponto. Qual é o sentido desse exercício? O que é que se propõe? Read and listen. Então a gente vai ler e vai ouvir. Deixa eu ver se eu uso o laser aqui para mostrar mais as coisas ali. Ok? Read and listen. Read, ler, é a parte de leitura. And listen, você vai ouvir. Tem até os símbolos para ajudar a gente aqui. O livro e a orelha aqui. Existem dois diálogos. Dialogue 1, aqui na esquerda. On the left. Dialogue 2, on the right. Ok? No Dialogue 1, a gente já sabe que tem uma receptionist, que provavelmente é essa senhora, que está aqui na School Reception. Faz mais sentido ainda, certo? Usando o contexto para facilitar o entendimento. E existe o Tom, que deve ser esse garoto com a mão no bolso aqui. Isso é uma School Reception. Ela é uma receptionist. Provavelmente o Tom é um student. Então já vou juntando mais expectativas do que pode acontecer nessa conversa. Um diálogo entre um aluno e a recepcionista da escola. Se eu estou numa escola, uma school, provavelmente aqueles números ali devem apontar para rooms, para classrooms or rooms. Eu posso usar room de maneira genérica, eu posso usar classroom para ser mais específico. Então, coisas que eu espero que tenha no meu diálogo, room or classroom. Ok? E aí, ao longo do meu diálogo, a gente vai começar a ver que tem coisa já familiar para a gente. Hello, vocês já viram isso? Alguns slides anteriores. Vai ter I'm, eu já vi isso perdido para ler também. Tem nome de pessoa, tem o Tom Banks aqui, então já tem coisas familiares, coisa que eu acabei de enxergar. Primeira análise assim, superficial antes de começar de verdade a trabalhar o texto. Vale com um texto super simples igual a esse, mas vale para textos um pouco mais elaborados quando chegar a hora. Lado direito, eu tinha aquele 2 ali na esquerda, aqui tem um 2 mais pertinho. E tem um monte de gente estudando lá dentro. Olha uma classroom aqui. Espero que haja algo envolvido também. Se tem alguém na frente de uma classroom com a roupa um pouco mais formal, pode ser que esse cara seja um teacher. E eu já vou esperando aí coisas novas acontecerem. Pelo desenho, esse aqui é o Tom, que falou com o receptionist e agora está falando aqui com o teacher. E aí eu vou para o meu diálogo, eu tenho aqui o Tom, realmente no diálogo. Eu tenho aqui o teacher falando com o Tom. E aí eu tenho algumas coisas novas que vão acontecer ao longo desse diálogo e é o que a gente vai trabalhar agora, beleza? Então vamos lembrar, sempre antes de começar um exercício, pausa, dá uma observada, vê o que tem de elemento que você já viu, vê qual é a sua expectativa, coisas que você já traz da vida se você é um falso beginner, coisa que você pode dar uma olhadinha no dicionário rapidinho do lado para ajudar, isso vale muito na hora da aprendizagem, não ficar só esperando que eu fale ou que alguém entregue tudo de bandeja. Dá uma pesquisada, usa tradutores de internet, etc. E se prepara para entrar no exercício. Claro que isso aqui é um exercício super simples, mas acostuma já dos simples, quando chegar à complexidade, você já tem o. Eu ia falar mindset, eu vou falar mindset, vai, perdoa. Você já tem a mentalidade preparada para trabalhar isso aqui. Então vamos lá. Read and listen. Agora vamos fazer o exercício propriamente dito. Number 1, receptionist. Eu já comecei com vocês já apresentando essa profissão de receptionist, a pessoa que trabalha no balcão da reception, para poder dar informação, coisa parecida. And the receptionist, a receptionist vai falar: Hello, what's your name? E aí o Tom, que chegou ali, vai responder: Tom. Seco, né? Podia falar um pouquinho mais de coisa. E a receptionist: Are you Tom Banks? E aí, será que você é esse cara que eu estou esperando que você seja? Não se preocupem com o are e o you, que você, se você não conhecer ainda, se conhecer a estrutura, a ficha já caiu. Se não conhecer, a gente vai voltar para isso aqui depois, tá? Estamos só fazendo esse reading aqui juntos, explorando aqui bem beginner mesmo, bem real beginner mesmo, e já já a gente chega aumentando a complexidade. No. Então, ela perguntou se ele era o Tom Banks. Ele disse aqui: No, I'm not. I'm Tom King.
provavelmente a recepcionista, conhecia algum Tom Banks, ou viu na lista que existia um Tom Banks, ele disse só Tom. Ela foi procurar na lista, achou o Banks, só que não era, ele era o Tom King, beleza? E aí a receptionist responde para ele, oh, you're in room 2. Olha as rooms lá atrás, aquelas doors ali, as portas que dão para as rooms. Vamos lá. Sorry, you are in room 2. Para que ele falou esse sorry aqui? Já já a gente volta nisso. E o Tom responde, ok, thank you. Então a gente já sabe desse primeiro diálogo que o Tom ele está na room 2. Daquelas 3 portas ali, a gente já sabe para onde que ele vai. Beleza? Tentando ver qual é o mouse certinho, qual é o ponteiro certinho do laser ali. Acertei. Esse aqui. Então, room 2 é a room para onde vai o Tom. Continuando, então, vamos para o diálogo 2. O Tom chega na porta da room 2 e encontra um senhor ali, um senhor teacher ali, todo formal, e começa o diálogo. Excuse me? Para que serve esse excuse me mesmo? Já já a gente vem nele. E o teacher responde, hello, are you Tom? Parece que o professor já estava esperando por ele, né? Yes, nice to meet you. Olha, mais expressões chegando aí. O teacher responde, nice to meet you. O que o Tom fala depois? Am I late? Será que é por isso que o professor já sabia que o nome dele era Tom? O único atrasildo da sala? E o teacher responde, yes, you are. E aí o Tom diz, sorry. Fizemos então a primeira parte do exercício. Read, ok? A gente vai fazer agora, depois do read, a parte de listening. E depois do listening a gente vai voltar para explorar um pouquinho mais o texto, tá bom? Então vamos lá. 1.2. 1. Hello. What's your name? Tom. Are you Tom Banks? No, I'm not. I'm Tom King. You're in room 2. Sorry? You are in room 2. Okay, thank you. 2. Excuse me? Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Yes, you are. Sorry. Então vamos explorar um pouquinho aí o que aconteceu aqui, tá? Tudo começa com receptionist, what's your name? Porque ele acabou de chegar no balcão e ele quer informações. E aí ele, Tom. E aí, que agora caiu a ficha pelo áudio, vi como é que todo o contexto vai ajudando a você a interpretar melhor as coisas. Tinha um barulhinho de teclado, né? Nem lembrava desse teclado nesse áudio. Ela não vai olhar em lista, como eu falei ali um pouco antes. Ela vai digitar no computador, vai jogar Tom, dar um Enter lá e apareceu provavelmente uma lista com vários Toms. Parece ser um nome um pouco comum. E aí ela pergunta, are you Tom Banks? Que deve ser o primeiro Tom que apareceu na lista, deve ver os tons embaixo ali. No, I'm Tom King. E aí ela acha o Tom King, dá mais um tlec ali para digitar o King. You are, you're, isso aí vai ser importante a gente explorar. You're in room 2. Sorry, parece que o Tom não escutou direito. E aí ele usou esse sorry. Não. You're in room 2. You're in room 2. E aí o Tom fala sorry. Eu já até ajudei com a expressão facial aqui, hein? E aí ela fala you are in room 2. Bom, vamos lá, vamos explorar isso aqui um pouquinho. You're in room 2. Você, Tom, está na sala 2, ok? Your. Por que ela usa your em vez de you are? Normalmente, no inglês falado, e até escrito em situações não formais demais,
a gente contrai. Em vez de dizer you are, as duas palavras separadas, eu digo your. Eu junto tudo e coloco um apóstrofo para simbolizar que eu tirei uma letra dali. Só que pelo jeito ele não entendeu. Quando a gente percebe que o interlocutor não entendeu, primeiro eu tenho que saber que ele não entendeu, né? O que ele fala para dizer que não entendeu? Sorry. Também ajudei aí com a expressão facial de quem não está entendendo direito, ok? Então já entreguei aqui o que sorry significa. Sorry. Aí ela repete bem marcadamente. You are in room 2. Se você precisa ser mais claro, então você contrai menos. Ok, thank you. Então guarda aí. Para que a gente usou esse sorry? Para dizer eu não entendi o que você falou. Pode repetir? Olha aí, não estou traduzindo, não estou trazendo de sentido. Ok? Mas vamos lá. Vamos para o 2 então. Agora o Tom já sabe para onde ele tem que ir, qual é a room dele. No diálogo 2, o Tom chega na room 2, já manda um excuse me, porque já tem um professor na porta. E aí o professor, hello, are you Tom? O professor já sabia quem ele era. Yes, nice to meet you. Olha um nice to meet you aparecendo aqui, expressão que a gente usa para dizer que você acabou de conhecer alguém e prazer. Ok? Nice to meet you. E o professor responde, nice to meet you. Resposta equivalente para quem acabou de se apresentar. Você se apresenta, diz nice to meet you, você pode já dizer de cara, e a pessoa responde nice to meet you. Right? E aí vem aquele mistério, mas como é que o professor já sabia o nome dele? Era um grande mistério, né? O professor tem uma lista de chamadas, esse rapazinho provavelmente não estava na sala de aula, quer dizer, não estava, né, por todo o contexto. E aí o Tom responde ou pergunta para ele, am I late? E aí, eu tô atrasado? Será? Alguém que estava enrolado na recepção, sem saber a sala de aula? Yes, you are. O professor responde para ele: sim, você está atrasado? Sim, seu moço. É. E aí o Tom diz: sorry. E aí eu trago para a conversa da gente: sorry, que o Tom falou aqui, e o sorry, que o Tom falou aqui. Eles têm a mesma intenção, o mesmo significado? Segundinhos para pensar. No primeiro sorry, o Tom acabou de receber uma informação, não entendeu direito, e ele quer que a recepcionista repita. Sorry? Se fosse animado, teria ali, ele botando a mão na orelha, talvez. E aí a recepcionista repete para ele ali, you are in room 2. Beleza? E no seguinte, ele percebeu que ele estava atrasado, perguntou pro professor e o professor confirmou. Atrasado sim, seu moço. Yes, you are. E ele fala sorry, aquela cara de culpa de quem chegou enrolado. É a mesma coisa? Não. Aqui eu estou pedindo alguém para repetir. Aqui eu estou dizendo que eu lamento, perdão, eu não deveria chegar atrasado. Beleza? Essa era a ideia então para esse primeiro diálogo. Read and listen. Lembrando que antes de uma leitura, procure absorver o máximo de contexto pelas imagens, pelas informações prévias, pelos slides anteriores. Cria uma expectativa que você já imagina o que vem pela frente, e isso já facilita você interpretar, você saber o que está acontecendo e você absorver as novidades que vêm por ali. Não vamos traduzir palavra por palavra. Algumas expressões apareceram, eu mencionei, mas não é a hora ainda de enfatizá-las, a gente vai voltar a elas mais na frente. Bom? A abordagem que a gente vai fazer aqui é baseada em comunicação. Então a gente vai sempre trazer situações, aplicações práticas da língua no dia a dia, situações que você pode encontrar num lugar ou outro que você vai se lembrar, eu vi isso em aula, opa, já posso tentar usar aqui. A abordagem não é direto na gramática, no dicionário, etc. É comunicação, e aí para ajudar na comunicação, sim, a gente vai fazer o uso da gramática, vai perceber como ela está acontecendo. A gente vai trabalhar vocabulário, obviamente, porque você precisa aumentar o seu repertório, ter palavras para usar, palavras para tirar da manga e usar ali na hora da comunicação. E você vai ter que trabalhar a pronúncia dessas palavras que você está aprendendo. Trabalhar pronúncia para que você seja compreendido. Não é trabalhar pronúncia para falar perfeitamente como nativo. Esse é um curso de beginner. Se o foco aqui fosse pegar o aluno avançado, para ele apurar
o sotaque dele e falar exatamente igual a um britânico, um australiano ou um americano, aí a gente ia bem mais a fundo na pronúncia. Mas não é esse o foco e nem é algo tão crítico assim. Infelizmente, o aluno, especialmente o brasileiro, todos os que eu conheci até hoje, o aluno é muito perfeccionista. Ele quer fazer exatamente como o gringo, não quer deixar alguém dizer: Ah, você não é nativo, não, né? Eu uso isso até hoje. Fui confundido com um falante de espanhol essa semana. Então, isso não tem problema nenhum você ter o seu traço de sotaque. Desde que a sua pronúncia seja inteligível. Só precisa que a pessoa entenda o que você vai falar. Se você vai falar about, bem articulado, se você vai falar about, como o canadense fala, importante que se entenda que aquela palavra é about, que você quer transmitir nessa conversa. Então, sim, vamos trabalhar a gramática sem ficar fundamentalistas em gramática, estudando a regra no detalhe. Vamos ganhar vocabulário gradativamente, conforme as situações forem acontecendo. Vamos trabalhar a pronúncia para que seja compreendido, não para que seja perfeito. Perfeição não é o alvo nesse exato momento. Com esses 3 elementos, a gente vai melhorar cada dia mais nossa comunicação, então a gente vai ter oportunidade para sempre praticar. Você vai praticar dando pausa no vídeo e repetindo o que a gente pedir para repetir. Você vai praticar nas aulas em grupo ou com a gente ali em sala de aula ou marcando com o colega para fazer uma atividade em pares ou em trios, etc. Tá bom? Oportunidade a gente vai ter para exercitar essa gramática, esse vocabulário e essa pronúncia que a gente vai trabalhar aqui. Vamos voltar aos nossos diálogos então, exercitar eles um pouquinho mais? Vamos lá. Vamos à parte D, então, desse exercício. Vamos listen, ok? Vamos ouvir de novo. And repeat dialogue 1. Então, dialogue 1, aqui na esquerda. A dona receptionist ali, falando com o Tom. A gente vai passar ao longo de todos esses pontos aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer o exercício como se eu fosse o aluno. Você vai ter a chance de fazer depois que eu terminar, tá bom? Vamos lá. 1.3. 1. Hello. What's your name? Hello, what's your name? Tom. Tom. Are you Tom Banks? Are you Tom Banks? No, I'm not. I'm Tom King. No, I'm not. I'm Tom King. You're in room 2. You're in room 2. Sorry? Sorry? You are in room 2. You are in room 2. Okay, thank you. Ok, thank you. Então, qual é a ideia do exercício? A gravação te dá tempo de, entre uma fala e outra, você repetir. Naquela primeira ali, no hello, até dava para falar o hello aqui no meio e depois repetir o what's your name depois. É isso que você vai fazer. Eu vou tocar de novo, mas dessa vez eu vou até sumir daqui para ficar contigo a responsa. E cada fala que ocorrer, você repete. Se você achar que ficou muito curto, pausa o vídeo, repete, dá o play no vídeo e continua. Tá bom? Então vamos lá. 1.3. 1. Hello. What's your name? Tom. Are you Tom Banks? No, I'm not. I'm Tom King. You're in room 2. Sorry? You are in room 2. Okay, thank you. E aí, foi fácil? Então vamos para o segundo diálogo. Mesma coisa. Eu vou dar o play, vou fazer como se eu fosse o aluno, depois eu dou o play de novo e você faz.
1.4. 2. Excuse me. Excuse me. Hello. Are you Tom? Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Am I late? Yes, you are. Yes, you are. Sorry. Sorry. Sua vez agora. Vou sair de novo, deixar por sua conta. Vou só com o pointer aqui, marcador em laser, mostrando onde está sendo a leitura para facilitar a sua vida. Não dá para falar o hello aqui no meio, tá? Vai ficar um pouquinho atropelado. Então deixa para repetir inteira aqui no finalzinho. Vamos lá. 1.4. 2. Excuse me. Hello. Are you Tom? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Am I late? Yes, you are. Sorry. E aí, como foi? Essa foi um pouquinho mais rápida, bem pouquinho, mas eu acho que você conseguiu. Se não, volta o vídeo de novo e dá pausa, controla a pausa você mesmo. Vantagem de assistir a aula gravada. E aí, vamos falar um pouco mais sobre o que a gente precisa? Vamos lá. Grammar. Quanto de gramática eu preciso me dedicar para desenvolver o meu inglês? Isso também é uma pergunta que vai ser respondida ao longo do tempo. O que eu posso adiantar é que vai ser gradativo. Você não vai focar só numa coisa para depois passar para outra. A gente vai fazer sempre um blend entre gramática, vocabulário, pronúncia e outros aspectos da língua inglesa para desenvolver a sua comunicação, seja ela falada, seja ela escrita. Falando um pouquinho mais de gramática, o que eu preciso trazer aqui para você, o que você precisa buscar, não só pelos vídeos, como também por outros meios que você tem acesso. A gente precisa trabalhar uma gramática que seja clear, que seja clara, bem objetiva. Eu vou usar apresentações claras e fáceis de lembrar, que a gente chama de memorable aqui, para a gente poder ter as basic structures, as estruturas mais básicas da língua, já sendo trabalhadas desde o início. Tá bom? A gente vai procurar promover o máximo de variedade possível para você ter uma ideia ali de outras formas de usar a mesma coisa, variações de uso das ferramentas que a gente está aprendendo, mas sem abrir demais o leque também para você não se perder. E o material que a gente trouxer para vocês aqui, vamos trazer alguma coisa que seja bem friendly, bem agradável, bem suave de ser absorvido. Não só uma tonelada de textos que vai deixar de repente você entediado, mas uma figurinha, uma imagem, um áudio, coisas que vão tornar o ambiente de aprendizagem bastante amigável. Começando então só com um pedacinho de gramática que está ligado ao que a gente viu até agora. Grammar. Verb be. Pois é, por mais que a gente varie bastante as abordagens, o jeito de ensinar inglês, acaba que o verbo to be é o primeiro mesmo que aparece na cena para a gente explorar. Isso não é necessariamente um problema. Espero que os cursos anteriores não tenham batido demais na tecla do verbo be, porque a gente vai começar por ele. Isso supondo que você seja um falso beginner. Well, vamos lá então. Esse verbo aqui, o verb be, está sendo usado nesses exercícios aqui que a gente tratou em duas pessoas diferentes. Quem são as pessoas? Já que eu estou falando de pessoas. Lembrando a gramática que a gente usa em português também, a conjugação dos verbos depende da pessoa do discurso, a pessoa que está falando. Então, se sou eu, primeira pessoa que estou falando, eu, I, in English, ok? Quem manda no discurso, quem manda na conversa, quem puxa a conversa é a primeira pessoa. Se eu estou falando com você que está falando comigo nesse momento, pelo menos de maneira simulada, é a segunda pessoa do discurso. Você, you. Okay. E se nós estamos conversando a respeito de uma outra pessoa que não está nesse ambiente, que não está envolvido nessa conversa, ainda que esteja perto,
Essa outra pessoa é a terceira pessoa. Ele, ou ela, ou a mesa que está aqui do lado, it, que serve também para o meu pet. Não, eu não tenho pet. Serviria para me referir a um país, uma cidade, coisas inanimadas, a gente for usar it. He, she e it de terceira pessoa, acabei de mencionar, mas não vou nem botar aqui na tela, porque isso é assunto para slides seguintes, aulas seguintes, não se preocupe, a gente vai chegar lá com toda a calma do mundo. Nesse exato momento, eu só quis passar pelas três pessoas, porque duas a gente vai usar aqui. Primeira pessoa, I. Segunda pessoa, you. Você que está aqui simuladamente conversando comigo. Então, a gente vai dar uma olhadinha no Dialogue 1C. Cadê o 1C? Here. Tá aqui o Dialogue 1C. Para a gente conseguir completar essa chart que está aqui em azul. Então, nesse dialogue, existem alguns momentos onde aparecem essas estruturas aqui. I'm, está aqui na fala do Tom. No, I'm not. I'm Tom King. O que está acontecendo aqui? Eu estou usando o pronome pessoal, I, eu, primeira pessoa, e uma conjugação do verbo be, I am. Só que, como eu disse, na linguagem oral a gente contrai. Então, I am é contraído para I'm. Legal? E aí na fala seguinte da receptionist, ela diz You're in room 2. Lembra que eu mencionei lá no início que isso aqui estava contraído? Pois é, your. Agora, qual é a forma original disso aqui? You. Como é que o verbo be aparece aqui para ser usado na segunda pessoa? You. Como é que eu vou descobrir isso? Você descobre voltando no texto. You're in room 2. Falou contraído. O Tom entendeu? Aí ele disse sorry. E aí ela descontraiu para facilitar o entendimento. You are in room 2. Então, quando eu desmonto essa contração de your, eu passo para you are. Então, aqui, nesse espaço, o que vai aparecer? You are. Consegui escrever legível, ó, usando o mouse. Na próxima eu venho com a digitalizadora para ficar um pouquinho melhor. Mas é isso. Então, esse exercício de gramática é simplesmente para a gente ser apresentado as formas mais simples de conjugação aqui do verb be no presente do indicativo. Olha aí, referências à nossa gramática em língua portuguesa. Então, no presente, no simple present em inglês, seria o tempo verbal equivalente. Ok? I'm equivale a I am. Your equivale a you are. Alright? Bora explorar um pouquinho mais dessas conjugações verbais? Ainda bem no início aqui, sem inventar muito, mas vamos lá. Aqui eu vou te fazer a apresentação um pouquinho mais formal do verb be, sendo conjugado aqui e sendo variado aqui em umas aplicações diferentes. Existe um áudio pra gente, mas vou explorar primeiro com vocês essa geral aqui. Então, estamos falando do present tense, or simple present tense. É o mesmo jeito diferente de você se referir ao mesmo tempo verbal. Do verb be, então é o verbo be ou to be, como a gente está acostumado a ouvir nas aulas no Brasil afora. E aqui eu estou usando I, primeira pessoa, and you, segunda pessoa. Nesse exercício que a gente está trazendo aqui agora, a gente vai explorar a forma afirmativa, por isso que tem esse mais aqui, e a forma interrogativa. São duas coisas que a gente vai trabalhar aqui. Tem negativa também, só não botaram no título aqui, mas tem negativa também que a gente vai trabalhar. Bom, trazendo do texto, a gente vai passar primeiro, conversando aqui, depois eu vou jogar o áudio para a gente ter uma amostra aí de um nativo falando também. Forma afirmativa, I'm Rob. I'm Rob. Cheguei, vamos fazer de conta que meu nome seja Rob, e eu estou dizendo para vocês, I'm Rob. Ok? I'm, contração de I am, como a gente viu na parte anterior. E a resposta, uma resposta para mim, you're in room 2. Olha, room 2 também, a mesma sala do Tom. Então, Rob deve ser colega de sala do Tom.
Your, contração de you are. Eu estou dizendo que você, Mr. Rob, você está, olha o verbo be aí, ser ou estar, na sala 2, in room 2, ok? Cada vez menos eu pretendo ficar traduzindo, mas sempre que precisar, a gente apela um pouquinho para a língua mãe, desde que o contexto não esteja ajudando tanto. Aqui não tem tanto contexto, a gente está na frieza da gramática, então não custa dar uma forcinha para o principiante. I'm Rob é o jeito de contrair I am, ok? A gente não pode esquecer de colocar o sujeito. Então, o I tem que estar aqui. Em português, espanhol, outras línguas latinas, a gente consegue omitir o sujeito. Sou Gesiel, sou João, e por aí vai. Em inglês, você precisa do sujeito. Então, I tem que estar aqui. I'm Rob, e não esse I minúsculo aqui. I, mesmo que esteja no meio da frase, quando ele representar a pessoa, eu, ele vai estar ali maiúsculo. Nem tem palavra em inglês que seja um I minúsculo sozinho no meio da frase. Então, I, eu, I maiúsculo, mesmo que seja no meio da frase. Já já tem um monte de exemplo com ele aqui. Seguindo em frente, então, para interrogativa. Am I late? E aí, o que a gente vê de diferente aqui? De I'm Rob, ou I am Rob, para am I late? Na afirmativa, eu tenho uma sequência sujeito, verbo, e nesse caso aqui um complemento. No caso do verbo be, vai ser tudo complemento. Na interrogativa, as coisas mudam. Olha aí, o verbo que era a conjugação do verbo que era am aqui, né, descontraído, ela vai pular para o início da frase. Olha aí, na interrogação, am I late? E a entonação de voz também muda. Outra pergunta aqui embaixo, are you Holly? É você que é a Holly? O verbo veio para o início. O sujeito, pronome pessoal do caso reto you, segunda pessoa, veio aqui para o meio. E Holly no final. Ok? Então, primeira novidade com a interrogativa, o verbo vem para o início. O sujeito está aqui, não pode esquecer. Em português, você até tiraria o sujeito numa pergunta rápida. Estou atrasado, professor? Gostou da informalidade? Pois é. Mas em inglês, não. O sujeito tem que estar lá. Tá bom? Am I late? E uma resposta, yes, you are. You are what? Tô o quê? Essa aqui é uma resposta curta. E é uma prática muito, muito, muito comum, é correto? É o cotidiano da língua inglesa você responder com respostas curtas, onde você... O cotidiano é forte, é o comum de acontecer. No dia a dia, a informalidade engole tanta palavra que a gente acaba não dizendo tudo que tem a dizer. Mas o correto é você dar uma resposta curta. Yes, you are. Você não precisa dizer yes, you are late, porque a pergunta foi sobre late, sobre estar ou não atrasado. Não. As respostas que a gente vai trabalhar serão respostas curtas. Yes, you are. É suficiente para não deixar nenhuma dúvida no que foi perguntado. Então, se a resposta é afirmativa, yes. Se a resposta é negativa, olha o xizinho do negativo aqui, no. No negativo também tem resposta curta. Então, na afirmativa, a resposta curta, yes. You. Se eu perguntei am I e eu estou falando contigo, você vai responder you, apontando para mim. Não precisa apontar o dedo para mim, não. Só para entender aqui. Então, yes, you are. Ok? Então, you, pronome pessoal, é o papel do sujeito aqui. Are, eu repito o verbo. Então, eu preciso, na resposta curta, repetir o verbo que eu usei. Tá bom? Se eu vou responder negativo, no, you aren't. Olha uma novidade aparecendo aqui. O que esse N com esse apóstrofe, esse T estão fazendo aqui? Mais uma vez, contração. Uma resposta curta sem contração seria no, you are not. Mas é correto, é comum a gente contrair. Tá bom? No, you aren't. Ok? Aren't. Na pergunta de baixo, are you Holly? Então eu vi alguma pessoa chegar, perguntei para essa pessoa, are you Holly? A pessoa me responde, yes, I am.
De novo, yes para dizer que é afirmativa. I, o sujeito tem que estar lá. Am, conjugação do verbo be, na primeira pessoa, porque eu estou usando I, tem que ser com am. Se fosse you, seria com are. Só esse o foco nesse exato momento, falando de verbo be. E se a pessoa não é a Holly, como é que faz? No, I'm not. Essa contração a gente já viu. I'm Rob. O not chegou aqui e não teve com quem contrair. Então, se eu estou usando you, eu vou contrair o not com o verbo. Se eu estou usando I, eu não vou contrair o not com o verbo. Eu vou dizer no, I'm not. Questão de estética, fonética, etc. Não dá para fazer um I am, fica muito estranho. Isso a gente vê em qualquer língua, que por vezes você não tem uma lógica muito robusta para justificar uma construção, mas você tem o som. Não fica legal de ouvir. E por não ficar legal de ouvir, o correto é você não contrair am com not, pelo menos quando você está aprendendo, entendendo, estudando e falando o inglês, digamos que o inglês formal. Vamos chamar de formal. Existe uma variação de contração na primeira pessoa, que eu nem vou entrar no mérito agora, não está no escopo, mas num momento qualquer a gente traz à tona aí. Vamos guardar, vamos ter em mente que quando eu respondo you, no, you aren't, eu estou contraindo o not com o verbo. Quando eu respondo no, I'm not, eu não contraio o not. Eu estou contraindo, estou mantendo a contração do I'm aqui. Ok? Voltando aqui no finalzinho, forma afirmativa então. I'm late. Forma interrogativa, passando o verbo para o início. Am I late? Olha o I aqui no meião da frase, continuando a ser maiúsculo. Não tem esse minúsculo aqui. Tranquilo? Estamos conversados até aqui? Vamos ao áudio então. O exercício é listen and repeat, ok? Então, para cada example desse aqui, vai ter um tempinho para você repetir aí. Se ficar atropelado, pausa o vídeo, repeat and play it again, ok? Depois que repetir, toca o vídeo de novo. Então vamos lá, sumindo e deixando você à vontade. 1.5. I'm Rob. You're in room 2. Am I late? Yes, you are. No, you aren't. Are you Holly? Yes, I am. No, I'm not. E aí? Já vimos então um bocadinho de gramática. Qual seria o nosso próximo passo? Vamos tocar um pouquinho nesse assunto de vocabulário agora. Nós vamos começar pelas palavras mais simples. Já viemos pincelando aí os enunciados dos exercícios. Não tem como falar dos outros aspectos da língua sem tocar em assunto de vocabulário. E agora a gente vai especificamente para esse ponto. Então vamos buscar aqui cobrir as palavras que tenham uma frequência maior, que apareçam com mais costume na nossa fala. Vamos trazer vocabulário novo de acordo com o contexto que você estiver sendo apresentado. E o material da gente vai estar ali desenvolvido de uma maneira que seja bem acessível, bem fácil dessa ficha cair. Essa é a ideia. Então fica valendo toda a recomendação que a gente fez para a leitura lá no início, para entender a gramática. Vai valer também isso aí para o vocabulário. A gente vai ver isso no próximo slide. Esse vai ser um exercício de listening, dos mais simples do mundo, mas para simbolizar aqui a chegada da gente ao tema específico vocabulário. E vale o que a gente falou sobre a leitura lá naqueles primeiros diálogos. Eu vou fazer um listening agora. Alguma coisa vai ser dita no idioma que eu estou aprendendo, então eu preciso juntar tudo que eu tenho de informação para criar uma expectativa e me preparar para o que vem por aí. Bom, a gente está falando de vocabulary.
apelido vocab. E o título do exercício já vem ali, Numbers 0 to 10. Então vai ter número nesse exercício. Essa é a minha primeira pista. Numbers, número. Um meta-vocab aqui, né? O vocabulário para fazer um exercício de vocabulário. Primeiro exercício, listen. Também já sabemos que listen é ouvir, prestar atenção em alguma coisa que vai aparecer para a gente ouvir. What are the numbers? Quais são os números que estão nesse áudio? E a pista está ali. Uma imagem de duas pessoas em posição abraçadas ali, roupa bonita, sapato bacaninha. Tá na cara que eles estão dançando. E aí? Quando duas pessoas estão dançando, como é que o número pode estar envolvido nisso? Será que alguém vai estar falando números ali o tempo todo? Se estiver começando a aprender a dançar, pode ser que tenha alguém contando sim. Se você já está mais um pouquinho avançadinho, não tem ninguém contando, mas mentalmente você está ali fazendo também uma contagenzinha que vai te ajudar a manter aquele ritmo. Então essa é a ideia. Juntamos elementos que vão ajudar aí na expectativa. Deve haver alguma música no meio. Difícil dançar sem música, né? E deve haver uma contagem envolvida. Vamos ver se isso é verdade? 1.6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ow! Sorry. E aí? Tinha música? Tinha contagem? Então estávamos certos nas nossas especulações. Quais foram os números que foram ditos? 1, 2, 3. Certo? Aparentemente isso é uma valsa, se não estou enganado. Contagem ali do compasso ternário, mas aí já foge um pouquinho do escopo aqui da gente, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, marcando direitinho o ritmo da música para poder não errar a dança e não pisar no pé da moça, né? Será que é isso que justifica aquele ai ali no meio da conversa? Pois é, a contagem parece que não deu muito certo. Mas vamos lá, deixa eu passar de novo. 1.6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ow! Sorry. Pois é, bem simplesinho, só para mostrar um pouquinho aí os primeiros números para a gente guardar, que vocês já ouviram em algum momento, isso eu não tenho dúvida. Então, vamos avançar um pouquinho mais, um pouquinho além de 3 números. Nesse exercício, nós já vamos um pouquinho mais longe, a gente vai partir do 0, 0, 0, até o 10, beleza? Então, nós já temos aqui na tela, já antecipadamente, como a gente escreve cada um desses números. E agora a gente vai ouvir. Esse exercício é um listen and repeat, ok? Tem tempo suficiente entre cada número para você repetir. Provavelmente você já tem alguma ideia de como falar cada um desses números. Ouve direitinho e repete na sequência. Se achar que não deu tempo, foi buscar na memória, pausa, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas eu acredito que dê para a gente fazer essa repetição entre cada um deles sem pausar. Então eu vou fazer o play inicial aqui. Você vai ouvir o número e vai repetir, prestando atenção na palavra que está aqui do lado, ok? Então aqui eu tenho a representação de cada um dos números de maneira escrita. Vou ler contigo aqui rapidinho, só para a gente dar uma preparada no ouvido. Então eu tenho 0, eu tenho 1, 2, 3, olha o TH malfadado. Se você falar tree é árvore, mas para o número 3 é three, mas não tem que estar perfeito hoje não. Se você ouvir um asiático fluente, é capaz de ele chamar isso aqui de three, parecendo um S, mas no contexto a gente vai entender o que é. Então não tenta ser perfeito, tenta se aproximar do que é para ser, mas não se cobre tanto. 4, aqui é o número 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Ok? Então eu vou tocar esse áudio e você vai repetir.
1.7. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Simples, né? Então vamos lá. Próximo desafio nesse mesmo exercício. Agora eu acabei de cobrir todas as palavras e você vai buscar no fundo da sua memória e de tudo que você já traz das aulas anteriores de inglês, que a maioria que já fez, trazer esses números só ouvindo ali e repetindo, tá bom? A gente deu a lambuja de tê-los escritos, né? Sempre que a gente apresenta um vocabulário escrito para depois fazê-lo só ouvindo, mas não tem problema nenhum a gente fazer isso agora no início. Mas vamos dificultar um pouquinho. Bora lá, bora lá, bora lá. Vou tocar o mesmo áudio de novo, vou desaparecer daqui, para não desviar a atenção de ninguém. E você vai ter de novo a oportunidade de ouvir, listen and repeat. E repetir após isso, tá bom? Se precisar, pausa o vídeo, não tem problema nenhum. 1.7. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ora, ora. Então fomos, vencemos mais uma etapa. Tem uma observação aqui no pé da minha lista de números, bem aqui onde eu estou passando esse pointer, que diz que esse zero ele vai ser pronunciado ou se você estiver soletrando um número de quarto, por exemplo, room 207, ou o número do seu telefone. Você pode ter um telefone, vamos dizer, um formato bem antigo, 202-9017. Todo ou que eu falei era para ser um zero. Então, toda vez que você encontrar um zero, quando estiver soletrando um número de quarto ou um número de telefone, você vai usar a palavra ou para representar, em vez de falar zero. Ah, eu não lembrei de falar ou e saiu zero. Isso é um problema? Não, você precisa ser compreendido. Você está começando agora. Só precisa que alguém entenda. Se você falar que você está no room 207, todo mundo vai entender que é o 217 ali, é o 207, e isso não vai ser um problema. Mas, conforme você for desenvolvendo o seu vocabulário, desenvolvendo a sua proficiência em língua inglesa, aí você vai caprichando num pontinho ou outro ali, que isso vai ser o seu incremento ali, a sua evolução. Aquele 1% a mais que os coaches adoram falar. Bora dificultar esse desafio um pouquinho? Vamos lá. Agora você vai ouvir dois números e vai ter que dizer qual é o next, qual é o próximo número, ok? So, listen, você vai ouvir, and say, listen and say. Ouça e diga, say, the next number, o próximo, next, o próximo número, o número consecutivo, para a galera de matemática que gosta de tudo muito preso nos conceitos aí. No exemplo está aqui bacaninha, 1, 2, qual é o próximo? 3. Matemática básica aqui, né? Um exemplo, 7, 8, qual é o próximo? 9, ok? Uma que eu vou deixar de lambuja para ajudar a não cair em pegadinha do exercício. Vamos pensar aqui em 6, 5, qual é o próximo? Agora está descendo. Opa, algumas sinapses. 6, 5, 4, ok? Então vai ter algumas trilhas aqui que vai ter uma contagem regressiva, fica ligado. Então, vamos encarar. De novo, tem tempo suficiente para pensar e responder, mas se precisar, dá pausa, não tem problema nenhum. 1.8. 1 2 3 7 8 9
6, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 2, 1, 0. E aí? Esse deu um pouquinho mais de trabalho, né? Mas isso é bom. Tá bom de vocab por enquanto? Então vamos avançar um pouquinho mais agora para pronunciation. Lembrando que eu digo desde o início, não tem que ser perfeito, mas precisa ser inteligível. Então, pronunciation. Nós vamos focar no início agora em perceber as diferenças de sons vocálicos e sons consonantais, é o básico do básico, e vamos perceber algumas regras, alguns padrões que nós temos aí nas relações entre os sons, tá bom? A gente vai ter chance de praticar um pouquinho de entonação, um pouquinho de ritmo na sentença, bem de leve agora, e com o tempo a gente avança um pouquinho mais em detalhes e em exemplos um pouco mais complexos. Mas tudo gradativo, tudo suave, sem muitos sustos aí. Vamos começar então com um exercício bem direto ao assunto aqui, pronunciation. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui em pronunciation vai ser o word stress. O que é esse word stress? O stress ali, né, de estar estressado, de estar tenso, de estar mais forte, essa é a ideia aqui, é qual a sílaba das palavras vai ter uma força maior quando você está falando. A gente não fala o tempo todo monótono, o tempo todo, todas as sílabas com o mesmo tom. Até baixei o tom no finalzinho. A gente sempre tem um elevado e depois a gente desce. Ou a gente sobe ou a gente traz para o intermediário e depois desce. Então isso vai acontecer, essa melodia existe em qualquer idioma, em alguns mais do que em outros. Alguns até que falam com a mão. Mas isso vai variar muito. Isso existe no inglês e isso é bem, não vou dizer acentuado, mas eu vou dizer bem evidente na língua inglesa o quanto existe de ritmo e entonação na fala. Então, a gente vai começar com palavras bem simples, palavras de 2 sílabas apenas, para a gente poder perceber que, por exemplo, listen tem a primeira sílaba L mais alta, sen mais baixo. E quando eu vou falar de repeat, a história se inverte. A primeira é mais baixa, re, e fraca, e a segunda é mais alta, beat, e forte. Ok? Isso vai acontecer. Em palavras de 2 sílabas, você vai ter uma forte e outra fraca. Em palavras de mais sílabas, vai ter uma forte, restante fraco. Ou você pode ter uma forte, uma quase forte e outras não tanto assim. Não é um bicho de 7 cabeças, porque a entonação, esse word stress, é muito parecido com o que a gente já faz em português. Então, em português também eu tenho sílaba tônica, eu tenho sílaba subtônica e tenho a sílaba ali que vai ser átona. Não muda muito para a língua inglesa, tá bom? O que muda, digamos que a dificuldade, vamos chamar de dificuldade e admitir que tem um pontinho ali para a gente vencer de dificuldade, é que eu não tenho acento gráfico para me ajudar. Em português eu sei que se eu tiver uma proparoxítona ali, a antepenúltima tem um acento bonito em cima dela e ela é mais forte. Em inglês eu não tenho acentos para ajudar, mas a gente vai chegar lá. Então já começamos aqui com Listen and Repeat, já dei os exemplos já, jogando ali o que a gente tem na tela. Mas além de word stress, nesse exercício que a gente está tratando aqui, nessa introdução, a gente vai tratar também de alguns fonemas que a gente já está usando e que a gente vai prestar um pouquinho de atenção. É o caso do H, do H ali, é o caso do O, aqueles símbolos bem diferentes ali das letras que a gente está acostumado, e é o caso do A. Ok? A gente vai ver isso nesse exercício e no próximo um pouco mais em detalhe. Por hora,
Vamos encarar uma atividade de áudio, vamos passar por ela agora, vai ser aquela 1.9 ali. A gente vai fazer um match, para a gente dizer que entende o que cada palavra daquela significa. Vamos fazer um match entre essas palavras que estão aqui e as imagens que a gente está vendo aqui. Nada muito fora do nosso cotidiano, tá bom? Então, a ideia de ouvir isso aqui é primeiro a gente fazer esse match. E aí, vamos tentar? Se você quer tentar sozinho, baseado no que você já sabe, pode dar uma pausa no vídeo. Eu espero aqui, pausado, e a gente parte para checar, tá bom? Resolveu? Deu certo? Então, agora eu vou passar o áudio e com o áudio a gente vai fazer o listen and check, ok? Listen and check. Vamos ouvir e vamos checar ou verificar se a resposta que a gente fez está correta ou não, tá bom? Então vamos lá. 1.9. 1, Email. 2, Taxi. 3, Coffee. 4, Hotel. 5, Photo. E aí, acertou todas? Muito bom. Próximo desafio agora. Sempre bom botar desafio para sacudir vocês. Próximo desafio. Eu vou passar de novo esse áudio. Vai ser esse B aqui. Listen again and repeat. Ok? Você vai ouvir, então, cada uma das palavras que foram faladas. Vai repetir só a palavra, não precisa repetir o número agora. Quando repetir, tenta sentir, tenta perceber qual a sílaba que está indo mais forte, ok? Qual é a stressed syllable, ok? Então, procurando repetir, você vai perceber, você vai sentir que você está jogando mais força numa sílaba do que na outra. Quando perceber isso, anota. Dá um tracinho aí no seu papel, se você estiver usando papel ali para fazer anotações, para depois a gente conferir, tá bom? Então, vamos lá. 1.9. 1, Email. 2, Taxi. 3, Coffee. 4, Hotel. 5, Photo. A gente sempre vai ter esses símbolos engraçados aqui no nosso material. Então, aqui no alto da colina existe uma house, uma casa. Então, sempre que você vira casinha com a chaminé no alto da colina, você vai lembrar do H, que em inglês ele aparece, house, ok? H. E esse H vai ter o mesmo comportamento nas palavras que estão aqui na minha linha. Então, eu vou ter aqui hello, o H aparece bem fraquinho, quase um R sumindo ali. Hi, Harry, hotel, ok? Sempre tem, então vai ser sempre parecido com a minha house. Aqui eu tenho um phone, por isso eu vou ter esse fonema aqui que parece um E de cabeça para baixo e um ômega de cabeça para baixo. É o O, vai ser exatamente o mesmo O de phone, que eu vou encontrar em no, eu vou encontrar em ok, hello, hotel, ok? É o vermelhinho que está enfatizando aqui qual é o fonema que eu estou tratando nessa linha, que é o mesmo O de phone, tá bom? Então, sempre que encontrar uma imagem, essa imagem vai estar ali para te ajudar a lembrar de uma palavra que seja bem simples, bem básica e fácil de lembrar a pronúncia, phone. E por último aqui tem esse A. É um A meio snob, meio A, meio O. Estou misturando um A com O aqui, mas pode ficar com A, que está tranquilo. Se sair o A bem aberto, bem brasileiro, também não é problema nenhum. E com o tempo você vai adequando ali para o lado de pronúncia que você se identificar mais. Isso vai variar um pouquinho de país para país. Aqui a gente está com a base britânica, com alguns exemplos que aparecem de outras variantes também. Mas a gente vai com A, tá bom? É um A snob. Esse A tem uma imagem aqui de um clock.
um relógio de mesa ou de parede? Clock. É bem snob, bem British mesmo. Eu gosto desse jeitinho. Clock é o mesmo O de not. Are you Tom? Are you Tom? Qual era o nome do Tom? Are you Tom Banks? Acho que era essa a pergunta lá no início. No, I'm not. É esse not aqui, que é o mesmo O de sorry, que é o mesmo O de coffee, que é o mesmo O de Molly. Ok? Então, agora que a gente já deu uma passadinha, nós aqui, eu vou soltar um áudio para a gente fazer de novo um listen and repeat. Pausa entre um e outro se precisar, não tem problema nenhum. Mas procura entre as palavras repetir o que acabou de ser dito, ok? Procura imitar os sons, aproveitar para lembrar a entonação no hello, no hotel, no Harry. Procura observar bem como é que isso está sendo articulado. Esse é o momento de imitar ponto a ponto. Quando estiver falando naturalmente, não tem que ficar com atenção exagerada em cima disso. Mas como a gente está treinando pronúncia, aí a gente vai prestar atenção e procurar fazer igual. Então vamos lá. 1.10. House. Huh. Hello. Hi. Harry. Hotel. Phone. 1.10. House. Huh. Hello. Hi. Harry. Hotel. Phone. Oh. No. Okay. Hello. Hotel. Clock. Oh. Not. Sorry. Coffee. Molly. Vimos então um pouquinho de gramática, trabalhamos vocabulário, vimos os números ali, fizemos uma passadinha bem suave ali por pronúncia, até para reconhecer os símbolos que vão aparecer, esse esquema das imagens para lembrar ali como é que é cada som. E agora a gente já tem um mínimo aqui para a gente partir para um pouco de speaking, ok? Então, ao longo do curso vocês vão ter a oportunidade de usar o que vocês vêm aprendendo para praticar isso numa situação simulada. Então, a gente vai procurar trazer situações de contexto, coisas que realmente acontecem no dia a dia, para você usar aquele pedacinho de gramática, aquele pouquinho de vocabulário, aquela pincelada de pronúncia que a gente fez ali e criar alguma coisa que você consiga lembrar, que você consiga gravar e observar no futuro e ver o quanto que você está evoluindo. Tá bom? Então, serão atividades que vão estar no nível de viabilidade, vão ser realistic and achievable. Então, vai ser realístico e vai ser alcançável por cada um ali que está nesse nível bem inicial. Vamos olhar uma delas agora. Este é o nosso primeiro Speaking Exercise. Se você for para uma aula de revisão em grupo, tiver com quem exercitar, esse é o momento de encontrar com um colega, combinar como é que vai ser o discurso e fazer essa representação. Você vai estar praticando legal. Você pode fazer isso também com alguém que você conheça, que tenha um nível de inglês compatível com o seu, ou não tão distante. E aí você pratica tudo isso que você viu aqui, tá bom? Você pode gravar isso para assistir depois, e depois quando estiver melhorando o inglês, você percebe ali uma ou outra coisa que precisava melhorar e que você trabalhou isso, já é uma pequena conquista. Comemora essas pequenas conquistas
porque elas são importantes. Mas, enfim, essa é a hora de colocar em prática tudo que a gente viu nessa aula que você está assistindo, tá bom? Então, isso aqui vai reproduzir situações que aconteceram, que você viu nos diálogos aqui, ou que eu usei como exemplo, e você vai ter a chance de montar a sua própria situação. Por exemplo, hello, ou você pode dizer hi, I'm Gesiel. Oi, sou eu. Eu vou interagir com alguém, então eu combinei com alguém para fazer esse treinamento comigo. Vamos supor que esse alguém se chame John, e eu vou perguntar para ele: Are you John? For example, ok? Se ele for o John, ele vem aqui para o lado e vai responder, tá com uma cor diferente, porque não sou eu falando, é o outro. Yes, ou Yes, I am. Lembra das respostas curtas que a gente olhou quando estava falando de gramática? Esse é o momento de colocar em prática. E aí, ele respondeu Yes, I am. Você responde polidamente Nice to meet you. Ele responde de volta para fechar o protocolo social ali Nice to meet you. E pronto, acabou esse lado esquerdo aqui do nosso diálogo. E aí você vai experimentar o lado direito do diálogo agora. Então vamos lá. Você vai dizer Hi, I'm... E você fala seu nome. No meu caso, eu vou falar de novo. Hi, I'm Gesiel. E vou perguntar quem é essa segunda pessoa, you, que está aqui comigo. Are you John? Bom, dessa vez eu não estou fazendo esse exercício com John. É outra pessoa que veio. O que ele vai responder para mim? No, I'm not. Olha a resposta curta negativa que nós vimos na gramática. Bom, se você não é o John, what's your name? E aí a pessoa vai responder. Por exemplo, I'm Paul. E aí, para fechar, eu digo Nice to meet you. A pessoa responde Nice to meet you. E fechou o exercício da gente. É só isso. Então, o que você precisa fazer para colocar isso em prática? Preenche aqui os dados. No I'm, primeira pessoa, é você mesmo, né? A pessoa que está iniciando o diálogo. No you, é a segunda pessoa, é a pessoa com quem você está falando. E aqui o diálogo segue sem ter que preencher mais nada. É só lembrar que a parte mais escura, a parte preta é quem está falando, né? A primeira pessoa é você que está começando ali a conversa. E essa parte que está diferente a cor aqui é o outro que está interagindo contigo. E do lado de cá, do lado direito, quando você tiver usado um nome errado de propósito, você coloca o nome errado aqui no are you. A pessoa vai responder que ela não é essa pessoa de nome errado. E você pergunta qual é o nome dela. What's your name? E ela vai responder I'm. E aqui vai estar o nome certo. Você diz Nice to meet you. A pessoa diz Nice to meet you. E encerrou o seu exercício. É só isso, tá bom? Sua primeira prática, super simples. Grava para ouvir no futuro e perceber como é que está andando ali a sua evolução. Para fechar, então, a gente já deu uma geral então de gramática, passamos ali por vocabulário, passamos por pronúncia e fizemos um exercício de speaking no final. O que a gente vai levar para depois da aula? O que vai ficar ali na mente da gente para a gente lembrar? Aquele reforço no finalzinho aqui. Hello. Olha a entonação marcada aqui. Hi. Duas maneiras bem simples de dizer oi. What's your name? Eu não sei o nome da pessoa, eu pergunto pelo nome dela. What's your name? Sorry? Pode ser que no What's your name venha um número de nome difícil de entender. E aí você não entendeu, a pessoa falou baixo, ou é um nome estrangeiro. Sorry? Ou é um nome parecido com o meu. Gesiel. Sorry? Lembra da diferença desse sorry com interrogação? Sorry? Não ouvi ou não entendi bem. Para o sorry. Tipo, fiz alguma coisa errada, estou pedindo desculpas. Eles são distintos, tá bom? Isso é importante levar para casa, lembrar também lá do início da aula da gente. Ok. Thank you. Excuse me. Lembra quando o Tom chegou na sala de aula, que ele viu o professor já com aquela cara de que está faltando um aluno, que ele pediu licença para falar com o professor? Excuse me. Esse é um jeito de pedir licença para você iniciar um diálogo com alguém, ou para você, de repente, entrar numa conversa que já está acontecendo. Excuse me. Yes. No. Nice to meet you. Frase protocolar para quando você acabou de conhecer uma pessoa. Am I late? Lembra do Tom, que chegou atrasado na aula? Estou atrasado, professor. Am I late?
Lembra que na interrogação o verbo vem para o início. Outro ponto para recordar. E o sorry, que eu acabei de falar também. Sorry, realmente estou atrasado, foi mal aí. Tá bom? Era isso por hoje, nos vemos na próxima.